Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas no canal, depois de uma pausa, certo? Eu estou tendo problemas para postar vídeos no canal, né? Falta de disponibilidade mesmo. Por isso que está tendo essa demora tanto em colocar tantos vídeos. E isso não fica mais evidente do que eu fazer uma semaninha do terror já no final de novembro, né? Todo ano eu faço um especial Dia das Bruxas. Esse ano não rolou, mas eu vou tentar, repito, fazer uma semaninha do terror nessa última semana de novembro. E para começar, eu trago aqui a vocês Infiel, certo? Publicação da editora Pipoca e Nanquim, de janeiro de 2023, né? O primeiro título da editora do ano, né? Já escancarando, certo? Com essa história de Pornsec Pichetichot, né? O nome do cara. E a arte de Aaron Campbell também matando aí, né? Na arte, foi uma arte fantástica, né? Então a gente tem essa estreia, né, nos quadrinhos desse autor, né, o Pornsak Pichetichot, Pornsak Pachanka, certo? E aqui a gente vai ter o gibi, né, que como o próprio pós-fácil do Jeff Lemire já diz, né, em seu começo, pós-fácil no final, né, o Jeff Lemire diz que histórias de horror que causam sensação semelhantes a assistir um filme, né, do mesmo gênero é difícil por não ter as mesmas ferramentas que o cinema possui, né, como luz, como sombra, como o próprio som mesmo, né, e fazendo com que o autor precise recorrer a outras coisas para poder causar sensações de terror no seu leitor, né? Ou o autor segue outras trilhas para isso, né, outros caminhos, ou então, né, como toda boa história de horror, assim eu considero, coloca mais na mesa do que o simples título e o gênero oferece. E aqui a gente tem esse exemplo disso, né? Desde o ataque do 11 de setembro, né, de 2001, se eu não me engano, né, a islamofobia ela se tornou uma constante em nosso mundo ocidental, né? Isso aí é um fato, né? E esse sentimento que a história capta tão bem, né, de islamofobia. A gente vai acompanhar aqui a protagonista Aisha, certo? Que é uma mulher muçulmana que mora junto com a filha do seu marido, né? Não é filha biológica dele, e também com a sogra, né? Elas moram no AP da sogra, né? E com o seu marido também, né? E a gente vai ver que ela é vítima, né, de constantes fantasmas aterrorizando ela, né? Causando medo e pavor a ela, certo? E esse AP da sogra, esse prédio onde tem um AP da sogra, ele já teve uma bomba, mal planejada, estourando lá, certo? E aí a gente vai ver ao longo do gibi, a gente vai descobrindo, né, as origens dessa bomba e as origens desses fantasmas, certo? Então a gente vai vendo ela sendo cada vez mais atacada e horrorizada por esses seres malignos. O clima de tensão e horror da série, né, o gibi lançado em 2018 nos Estados Unidos, ele é constante, né? E à medida que avançamos a trama, a gente vai descobrir mais sobre esses eventos, né? A origem desses fantasmas racistas. Pornsek Pachanka, ele faz um trabalho primoroso de criação de clima da história, certo? É um clima muito bom, né? De tensão, de horror, certo? E na metade da história ele ainda muda o eixo do protagonismo da mesma, certo? Se tornando, então, a gente deixa de focar em Aisha e se foca na melhor amiga dela, Medina, que ela está numa jornada de descoberta de fé esquecida. Então tem tudo isso nesse gibi aqui, certo? O sentimento de islamofobia do mundo e ainda por cima uma história sobre fé perdida. Então é isso que eu quero dizer, que a história de horror boa, né? Uma boa história de horror bota mais na mesa, né? Por exemplo, os filmes de Sexta-feira 13 é o medo do crime nos subúrbios, certo? O Drácula, por exemplo, é uma história sobre doença da juventude. O zumbi também tem uma característica aí de racismo americano muito evidente nos filmes do Romero, certo? Então a gente tem tudo isso. Nessa HQ ela invoca, né, essas, digamos assim, essas coisas universais não, mas essas coisas, esses outros sentimentos além do puro horror.
Para curtir um HQ, né, principalmente de terror, eu considero que quanto menos você souber, melhor. Você embarca na história, você entra na história e aí você vai curtir ela, né? Não poderia ser mais verdade nessa história aqui de Infiel, gibi muito bom de Pornishead Pachanka, certo? E complementando, né, todo esse clima de horror, temos aí a ótima arte, né, do Aaron Campbell, já um veterano aí nos quadrinhos, fazendo um gibi com um fantástico, né, onde a narrativa é muito boa, né, ele tem os momentos de maior expressão, os momentos onde ele causa tensão nesses pequenos quadros que ele faz, e as cores excelentes de José Villarruba complementam esse gibi, um gibizaço que, ao meu ver, vale até R$40. O gibi tem 180 páginas, né, capa dura, né, o papel é um papel, não é aquele crochê, mas eu gosto muito desse papel, principalmente para história de horror, né, onde você tem aquele sentimento, não é algo sintético, é algo orgânico, isso é muito legal. Aqui algumas capas, certo, variantes, inclusive capas variantes dos estudantes, né, do Instituto de Arte da Faculdade de Maryland, né, da disciplina Arte Fantástica, e o Aaron Campbell, né, os editores tiveram essa moral de botar para os caras. E aqui, né, um enredo de construção das capas da série. Gibi muito bom, vale a pena conhecer, eu acredito, né, gostei bastante de Infiel, né, ainda mais com um tema que está em voga, né, desde os atentados e continua cada vez mais tomando conta de nossas vidas, como a islamofobia, como vemos todos os dias nas matérias da grande mídia burguesa. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos pela paciência, saudações e boa semaninha do horror, né? Vamos ver se teremos mais.